Fala galera, boa noite. Estou aqui com o Matheus hoje para a gente fazer uma live especial falando de tudo que está esse escândalo de corrupção que se instaurou aí no futebol brasileiro nos últimos dias, uma investigação séria que vem acontecendo da Polícia de Goiás, e hoje a gente vai esclarecer alguns fatos, porque não se fala em outra coisa, realmente esse caso estourou aí nas últimas 24 horas, muito tem se falado, muita mentira também está sendo dita, fake news estão se espalhando, e esse tipo de desinformação só serve para atrapalhar. Então, por isso eu estou aqui hoje com o Matheus, para a gente está acontecendo, e para a gente bater um papo, né? Para a gente tirar dúvidas, para a gente falar sobre a situação, o que pode acontecer, o que pode impactar no futebol brasileiro. Boa noite, Matheus. Boa noite, Aldo. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Um escândalo, né, que vem acontecendo, infelizmente, no nosso futebol brasileiro. Pegou muita gente surpresa, né, hoje, durante o dia. Várias notícias saindo, várias notícias envolvendo muitos jogadores aqui no nosso futebol brasileiro, como o caso do zagueiro Bauerman, do Santos, que foi o caso mais recente. Depois começou a sair outros nomes também, e os clubes agindo, né? Então, assim, é triste, né? Ficar manchado o futebol brasileiro por conta dessas manipulações. E vamos ver como que vai, o que a justiça vai fazer agir diante dessa situação. Né? Verdade. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí com a gente. Conversa Esportiva, então, hoje fazendo um programa diferente, assim, a gente nem tem um material muito preparado. Na verdade, a gente vai ver algumas coisas aqui com vocês ao vivo, né? Algumas matérias principais. Muita fake news tem sido dita, né, Matheus? Então, sim. É bom a gente já começar o programa fazendo esse esclarecimento, né? E trazendo os fatos, trazendo aí o que de fato a gente tem aí concreto. Bom, o que a gente tem concreto é que 15 atletas vão responder no tribunal por esse envolvimento numa manipulação de resultados. O STJD disse que, por conta dessa manipulação, os jogadores podem ser banidos do futebol também. Então, assim, vai se criando um clima bem intenso, né, para esses jogadores. Esses jogadores, com certeza, os jogadores que não têm nada a ver com isso, infelizmente, também vão passar por um momento de tensão, não é verdade? Afinal, sim, isso impacta. Não tenho dúvida nenhuma que o atleta ele vai entrar com o psicológico afetado por essa situação, sim, mesmo o atleta que não fez nada, né? Sim. Lembrando, né, que essa questão aí está muito relacionada aos cartões amarelos. Até você pode passar aquele resuminho pra gente, aquele resumo que você fez aí, falando os principais fatos e os tópicos. Beleza. Então, 15 atletas vão responder num tribunal por envolvimento em esquema de apostas em jogos da Série A e B do Brasileirão. A punição pode chegar a 6 anos de prisão, né? Bem puxado. A Justiça de Goiás acertou nessa terça-feira, de ontem, né, a denúncia do Ministério Público contra 16 investigados na operação da penalidade máxima 2. E o STJD diz que os jogadores podem ser banidos no futebol. Então, vamos ver como que vai ficar a situação dos jogadores. Né? Exatamente. Um pouco contrário de algumas notícias que acabaram gerando um pouco de memórias. Mas, daqui a pouco, na lista dos jogadores que estão sendo investigados, também não vamos condenar ninguém. E Aldo, tempo. Mas, fala aí, Matheus. E dessas notícias que estavam circulando hoje, que foi do próprio Marcelo Barreto, que ele acabou desmentindo, né? Criaram uma fake news em cima dele que ele disse que foram 120 jogadores envolvidos.
e que o Campeonato Brasileiro podia até ser paralisado, só que ele desmentiu essa notícia, que na verdade são 15 atletas até agora envolvidos nesse esquema de manipulação, né? Então, vamos tomar cuidado com as notícias que a gente lê também, compartilha, porque a internet está bombando hoje. E vamos esclarecer também, Matheus, o que é esse caso e o que está de fato acontecendo. Até por isso estamos aqui com um site de apostas aberto, né? Um dos sites mais famosos aí. Claro, de opção e qual é o mecanismo, né? Então vamos pegar uma partida aqui que ainda não começou, tá? Vamos pegar uma partida aqui do Campeonato Brasileiro, de forma completamente aleatória, tá, gente? Curitiba e Vasco da Gama, por exemplo. As pessoas estão acabam que, por não conhecer muito desse mundo Matheus, as casas de aposta de terem aliciado esses jogadores. Quando, na verdade, as casas de aposta estão sendo enganadas. Roubadas, né? Por esses cidadãos aí que querem levar vantagem. Eu não sei se é o ideal a gente revelar o nome. Revela o nome, o diretor? Do chefe de quadrilha? Não, do chefe de quadrilha. Pode falar. Então, o chefe de quadrilha que está sendo aí liderando, né? Essa manipulação se chama Bruno Lopes. Bruno Lopes também que teve envolvimento com os jogadores do Juventude, que os próprios jogadores do Juventude fizeram uma chamada de vídeo dentro do vestiário antes do jogo, falando, isso daí que dá o dinheiro para nós, não sei o quê. Então, assim, foi um clima bem estranho, né? Bem tenso no vestiário. Exatamente. Gostando então um pouquinho, Matheus, do que é o mundo da aposta esportiva? Aqui nós temos os principais mercados, é o que todo mundo deve conhecer. Então, se eu quiser apostar aqui, por exemplo, que o Vasco da Gama vai ganhar o jogo, né? Aqui eu teria que fazer login, não vou fazer nesse momento, mas poderia apostar aqui, por exemplo, o Vasco da Gama. Agora, o que está sendo o grande alvo aqui da polêmica é justamente esse mercado aqui, que é o mercado de cartões, onde eu posso apostar em quantos cartões vão ter na partida, por exemplo, mas eu posso apostar em qual jogador vai receber um cartão amarelo. Inclusive, se vocês repararem aqui, essas odds não estão normais, gente. Esse mercado ele despencou justamente porque existe uma instabilidade. As casas de apostas já não sabem mais em quem confiar, né? Então, esse mercado aqui, nesse momento, com odds baixíssimas, e para quem não entende, então, de aposta, quanto menor a odd, menor vai ser o retorno que você vai ter ao apostar. Se eu apostar aqui, por exemplo, que o Aleph Manga vai tomar um cartão amarelo, para cada real que eu aposto, eu vou ganhar 1,25. Né? 1,25 de lucro. Né? Seria 2,25 no retorno, menos o valor que eu apostei. Né? Seria, então, um lucro de 1,25 para cada real apostado. Esse não é o normal desse mercado, tá, gente? Esse mercado aqui normalmente tem odds maiores, mas como eu falei, realmente esse caso de aposta deixou as casas de apostas inseguras. Então, Matheus, como funcionava o esquema? Essa quadrilha aliciava os jogadores para tomarem cartões de propósito. Né? Cartões amarelos, em alguns casos até cartões vermelhos. E qual o impacto disso dentro do jogo, né, Matheus? Você ter um jogador amarelado dentro de uma partida, além de toda essa questão, impacta muito dentro do jogo, né? Com certeza. Vai interferir o jogo, vai prejudicar o seu time. Dependendo, o jogador pode ser expulso e mudar totalmente a partida. Então, assim, fica uma situação bem complicada. Eu estava vendo até um lance do Natan, quando ele atuava, né? Se não me engano, estava no Fluminense, e ele não foi escalado na partida. E os caras começaram a ameaçar ele, assim. Cara, como assim, entendeu? Fica um clima bem tenso. Mas, assim, o cartão, cara, o jogador tem que pensar um pouquinho, né, da ação que ele vai fazer. Vamos ver os lances. Esses lances aqui são de 2022, tá, gente? Lembrando que esse escândalo de manipulação de cartões, ele já está sendo investigado desde fevereiro, tá? Mas agora estourou esse escândalo. Então, Matheus,
Vamos ver caso a caso aqui esses lances. Analisar. Cada um desses lances aqui, ó, tem cartão amarelo. Esse carrinho aqui mata para matar o lance, né, Matheus? Pô, inacreditável. Não me parece ser. Aí tem o amarelo por reclamação. O amarelo por reclamação. Mais um amarelo por reclamação. Cartão amarelo por reclamação é aquilo que pode acontecer, como pode não acontecer, né? Sim. Dificilmente a gente vai conseguir afirmar se um cartão amarelo por reclamação foi forçado ou não, né? E agora todo lance que a gente vê assim, do jogador fizer dentro de campo, a gente vai ficar assim, um olhar de estranheza, né? Vai ficar, pô, será que tá feito de aposta? Será que tá sendo manipulado? Então, assim, a gente vai ficar olhando o jogo entre duas comparações, né? Verdade. Olha esse lance aqui do jogador do Bragantino. Olha esse carrinho que o Raimundo... A gente não está afirmando nada aqui, cara. De forma alguma a gente não julga nada. Mas olha só, as faltas nessa partida, especialmente, são muito... Olha esse lance. Primeiro tempo, tá? A gente começa a ver alguns lances que... Inacreditável. Dessa forma, começam a parecer estranhos, né? Estranhos. Sim. Vou voltar a esse, tá, Matheus? Beleza. Só pra gente ver esses lances aqui. Essa falta no meio de campo, gente. Assim, mais uma vez, a gente não tá afirmando nada aqui. Mas, será que se realmente esses caras não afetou o resultado do jogo? Mais um jogo pra gente, tá, Matheus? Juventude. Como o Matheus falou, é um dos times aí que tá sendo... tem mais jogadores investigados. Olha esse cartão aqui, gente. 41 do primeiro tempo. Vê se jogar desse. Um adversário indo pra linha de fundo. Olha esse carrinho, Matheus. E aí tem o amarelo por reclamamento. Enfim, muito complicado. Sim. Aqui Cuiabá, esse aqui já é um lance que acho que foi falta para cartão. Aqui. Aí olha só, a pegada que o cara dá, sem bola. Esse cartão já é complicado. Né, Matheus? Sim. Botafogo, Matheus, Botafogo também. Aliás, Santos, aqui é o lance do Bauerman. Tá? Ele dá esse carrinho frontal. Bauerman, Matheus, que é o primeiro jogador a já assumir, né? Assumiu. Sim. E ele que toda foi essa expulsão dele depois que o jogo acaba. Por quê, gente? Expulsão depois que a partida se encerra não conta para as casas de aposta. Então, o Bauerman foi expulso nesse jogo, mas a expulsão não contou para as casas de aposta. Sim. Com isso, Matheus, os apostadores foram cobrados o Bauerman o valor de R$800 mil. E ele, sendo ameaçado, inclusive, né, acabou abrindo o bico com relação a todo o esquema. Sim. Aí que estourou, né? E falar um pouquinho do Botafogo também, a Globo postou um texto, né, dizendo que a quadrilha estava também com 8 atletas do Botafogo. Acho que o Botafogo soltou uma nota desmentindo que nenhum atleta está envolvido e que também ajudaria contra as denúncias contra essa quadrilha. Então a gente tem que tomar cuidado na hora, tipo assim, o jogador, quando ele é citado, o clube ele vai afastar. Mas quando ele não é citado ou está envolvido, o clube ele não precisa tomar nenhuma atitude drástica, porque nada ainda está sendo investigado. Então, a gente também não sabe se é o Botafogo do Rio ou pode ser o Botafogo de Ribeirão Preto, de outros estados também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o jogador, e o clube, né, Matheus? É a maior vítima dessa história, é o clube. Não, com certeza. Até o momento, não tem nada contra os clubes, é tudo contra os jogadores individualmente, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso também. O clube ele é uma vítima nessa história. E quando o jogador está no clube e é citado,
o clube tem o direito de afastar o jogador. Então, Com certeza. Está fazendo as atitudes corretas. Passando aí, Matheus, para o Juventude, né? O Juventude, mais uma vez, aí sendo um dos times que está mais... Como a gente falou, não é o time, mas os jogadores do Juventude, aparentemente, são os que mais estão sendo investigados. Sim. Aqui nesse jogo, por exemplo, tem 5 cartões amarelos para o Juventude. Se não me engano, Fartura de cartão para os atletas do Juventude. Eu tenho a lista aqui dos jogadores, deixa eu ver. Quais do Juventude estão envolvidos? Temos a lista aqui, Matheus. Já está na tela aqui a lista aqui da ESPN, essa lista horas atrás. Boa. Então, o zagueiro Eduardo Bauerman foi o primeiro aí, né, dessa lista. E os jogadores recebendo o valor de R$50 mil, tá, gente? Então, vejam só como é relativamente barato aliciar um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Isso é um escândalo muito grande, né? Sim. Outro jogador aqui um jogador do Cruzeiro, o Richard. Sim. E pela situação no Bauerman também, quando ele não conseguiu atingir a meta, né, dessa quadrilha, eles perguntaram ainda para o jogador quais jogadores entrariam nessa jogada junto com ele. Né? Então, assim, ele sempre vai puxando o companheiro para esse esquema. Exatamente. Richard, tá, Matheus, jogador do Cruzeiro. Lembrando, tá, gente, é investigação. São jogadores que foram indiciados e afastados, mas não tem nada ainda comprovado contra eles. Pedrinho, do Atlético Paranaense, Matheus, outro jogador que foi afastado após ter seu nome citado nesse processo do Ministério Público. Braga também, do Paranaense. Torneio Fluminense, Matheus. O único jogador do elenco atual do Atlético, do Fluminense, né? Você citou o Natan. Natan que não está mais no Fluminense, correto? Isso, está no Grêmio. E pela investigação ele recebeu um Pix de R$5 mil, gente. Realmente... Jogador de Série A ainda, velho. Jogador de Série A. Se queimando por tão pouco, né, Matheus? Com certeza. Nino Paraíba, do América Mineiro. Cara, um jogador com história, um jogador com uma passagem por vários clubes. Fernando Neto, do São Bernardo. Aí a gente já está na Série C, né? Jogador aí do Operário. E aqui, entrevista aqui do Rafael Rodrigues, do Avaí, outro time que está na Série B no momento, mas lembrando que essa investigação aqui vem desde 2022, né? Quando o Avaí estava na Série A. Né? E aqui, Matheus, temos a lista dos jogos sob investigação. Já mostramos imagens dessas partidas, né? Palmeiras e Juventude, Juventude e Fortaleza, Goiás e Juventude, Ceará e Cuiabá, Bragantino e América Mineiro, Santos e Avaí, Botafogo e Santos, Palmeiras e Cuiabá. Essas partidas aqui da Série A de 2022. Outros jogadores que estão sob investigação. Além do Bauerman, que a gente já falou, Gabriel Tota, do Ipiranga, Vitor Ramos, da Chapecoense, Igor, do Sport, Paulo Miranda, do Náutico, Fernando Neto, também citado já do São Bernardo, e Matheus Gomes, do Sergipe. Jogadores de Série A, B e C, e reforçando, jogadores que estão sendo investigados, não quer dizer nada ainda, não quer dizer que tenham sido condenados, não quer dizer que sejam culpados, né, Matheus? Sim, com certeza. Matheus, e sobre o Campeonato Brasileiro? Eu acho que é muito cedo para falar em paralisação. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não será paralisado nesse momento. Aliás, a CBF já divulgou uma nota, né, falando que o
campeonato não vai ser paralisado nesse momento. Né? Sim. Só se tiver mais um escândalo aí. Assim, o medo que a gente tem também é se árbitros e dirigentes vão estar envolvidos nesse esquema também. Não. Se tiver juiz e dirigente no meio, acho que pode ser muito provável que o Campeonato Brasileiro se paralise. E, assim, se paralisar, pelo que eu vi, pelo que eu li sobre, assim, eles vão paralisar o Campeonato Brasileiro. Não vai ter, não sei se é verdade, né? Não vai ter campeão, mas que não vai mudar nada das posições, né? Da tabela. Vamos... Com certeza isso ainda vai ser muito debatido, né? Sim. Agora, vamos lembrar aqui do caso de 2005, Matheus, já que você citou aí, possibilidade, tá? De árbitros estarem envolvidos. Isso foi algo que foi dado, inclusive, hoje na Band, no canal Band, possibilidade de árbitros estarem envolvidos. Se isso acontecer, Matheus, se assemelha muito mais com a máfia do apito de 2005. Né? E ali nós tivemos o quê? A anulação das partidas, a anulação dos jogos sob investigação. Anulando os jogos sob investigação, no caso, a gente poderia ter não só afetando o campeonato de 2023, mas 2022 também. Boa noite, Jackson. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ele falando que acha difícil paralisar pelos bastidores. Nesse momento também achamos, Jackson. No primeiro momento, achamos que é difícil de paralisar o campeonato. Mas, discutindo a possibilidade aqui de árbitros até estarem envolvidos, nesse caso, muda completamente o jogo, né, Matheus? Aí a gente está falando de algo muito mais grave. Com certeza. Né? Se paralisar, acho que vai ficar bem complicado. Acho que vai rodar muita gente ainda. A gente vai ver notícias ainda nessas últimas 24 horas. Assim, a gente tem que esperar. A semana terminar para ver como as notícias vão dar. Sim, vai acontecer muita coisa. Só que, assim, só fica manchado, né? O Campeonato Brasileiro fica manchado, o que os apostadores fizeram, né? E, assim, ficou um clima meio estranho, né? Clima bem estranho no campeonato. Como falamos aqui mais cedo, os jogadores com certeza têm o seu psicológico afetado com isso. Jogadores que não têm nenhum envolvimento, né? Os jogadores têm lisura moral. Nesse momento, com certeza, todos estão preocupados também disso respingar e afetar eles, né? Até lances banais, Matheus. Lances em que o jogador simplesmente erra porque toma uma decisão ruim, as pessoas agora estão começando a questionar, né? Não, aquilo que eu falei, né? A gente vai começar a olhar as partidas mais críticas, né? Pô, será que esse lance está sendo manipulado? Será que, sabe, ele vai começar a olhar o jogo em dois lados. Vai ficar... E é assim que o torcedor ele acaba perdendo a paixão, não. Ele vai perder a paixão, assim, não vai perder a paixão pelo seu clube, mas pelo jogo em si, no que está envolvido, por conta dessa mancha aí. Mas, assim, vai ficar bem estranho o clima. Tomara que tudo seja resolvido, né? Que esses jogadores sejam banidos e a justiça seja feita. Punição para o jogador tem que ser banimento, né, Matheus? Não pode ter segunda chance nesse caso. Com certeza, banimento. E nunca mais realmente jogar futebol profissional. Até para ser um exemplo para os outros jogadores. Sim. Se a gente permitir que isso aconteça na Série A, o que não vai acontecer na Série C e D, né? Aí todo mundo vai rodar muita gente ainda, sem dúvida. Tomara que a investigação dê continuidade e que, de fato, isso não se repita na história do futebol brasileiro. Sim. Já é uma grande mancha. Sim, teve a máfia do apito, a máfia dos cartões e também teve da loteria esportiva, não me engano. Exatamente. Teve da loteria esportiva. Então, assim, bem triste. Exatamente. Bom, nossa live hoje era diferente do que a gente costuma fazer, né? Uma live mais curta e também uma live mais séria, né? Mas a conversa esportiva, ela fala de diversos esportes, não só de futebol.
e normalmente com um clima mais leve, hoje não tinha como ser diferente, mas fazemos lives toda semana, temos conteúdos aí exclusivos para os apoiadores. Se inscreva no nosso canal, vocês vão receber aí notificações quando a gente começa a live, para poder ver tudo antes. E, além disso, ajuda muito, a maior ajuda que vocês podem dar para a gente é se inscrever no nosso canal, para que a gente consiga, em breve, monetizar a nossa página e conseguir fazer disso aqui algo com ainda mais qualidade e algo cada vez mais profissional para vocês. Muito obrigado para quem assistiu agora e também para quem vai estar assistindo essa live que fica gravada aqui. Confira as nossas playlists, nosso programa semanal e também todos os cortes que a gente faz aí, separados por esportes. Matheus, obrigado por separar esse tempo para vir aqui para a gente bater esse papo. Isso, estamos sempre aí. Obrigado ao público, os fãs da Esportiva que tiveram presente, que acompanhou a gente aqui também. Foi um assunto bem pesado durante o dia, consumiu muita gente. Acho que vai consumir muito mais durante a semana, mas que é sempre bom debater sobre esses assuntos. Né? Com certeza. Muito obrigado a todos e até a próxima conversa esportiva. Um grande abraço. Abraço.